Olá, pessoal. Judson Salles de volta. Estou aqui para fazer um vídeo de conclusão, talvez daqueles primeiros vídeos que eu fiz antes do Carnaval, a respeito de como o Carnaval tinha sido julgado até aqui. Nosso objetivo agora é tentar olhar para o Carnaval de 2024, entender um pouquinho o que aconteceu. Nosso objetivo não é dizer que escola foi prejudicada, que escola foi beneficiada, porque isso é um papel que cabe a cada agremiação de buscar os seus direitos aí e questionar aquilo que houver acontecido de errado. Aqui, o que a gente vai tentar fazer é olhar para o resultado, olhar para os números e tentar enxergar o que eles podem estar dizendo para a gente sobre o futuro do processo de julgamento do Carnaval. Vamos lá dar uma olhada, então, no que a gente coletou? Esse Carnaval de 2024, a gente teve um total de 298 apontamentos por parte dos jurados. Ou seja, 298 coisas que o jurado viu e anotou na ficha de julgamento. Isso não significa 298 décimos, porque alguns apontamentos precisam ser agrupados para chegar a décimos perdidos, e existem também, a partir desse ano, os apontamentos de conjunto, que são apontamentos positivos e não apontamentos negativos. Do total de 298 apontamentos, a gente teve 65 de apontamentos de conjunto. O que significa que, se a gente tirar um do outro, vão ser 234 apontamentos de punição, de erro que o jurado viu e registrou lá na sua ficha de julgamento. Ah, Judson, mas isso é pouco? Isso é muito? Vamos comparar com os outros anos? Olha só, em 2017, que faz 6 anos, né, 7 anos agora, foram 529 apontamentos. Lembrando, 298 é já somando as bonificações. Então, se eu tirar as bonificações, que era o que existia em 2017, já que em 2017 não existia bonificação, eu tenho 274, ou seja, eu tenho menos da metade do número de apontamentos que os jurados viram em 2017. Tem menos, inclusive, que 2022 e quase metade também em relação a 2020, tá? Então, de fato, foi um ano em que os jurados viram menos erros. Será que as escolas melhoraram bastante de um ano para cá? É uma possibilidade. Será que os jurados estavam menos atentos aos problemas? Também é uma possibilidade. E também é a possibilidade de, com a inserção de itens como conjunto, o jurado ele perdeu mais tempo ou gastou mais tempo buscando ver qualidades nas escolas do que buscando ver defeitos, pelo menos nesses dois quesitos. Vamos olhar os outros números para ver se a gente dá para chegar nessa conclusão ou não. Primeiro ponto relevante que a gente destaca aqui é em fantasia. Em fantasia, é gritante a redução do número de apontamentos. Olha só, foram apenas 52 apontamentos de fantasia em 2024, sendo que fantasia sempre foi um dos pontos, né, um dos quesitos que mais tinha apontamentos. Afinal de contas, você tem cerca de 1.500 fantasias para serem analisadas na avenida. Então, tem uma queda brusca do número de apontamentos, em que, se você comparar com 2020, cai de 170 para 52, é um quarto do número de apontamentos de fantasia. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo para o jurado não ver? Porque aqui não tem a questão do décimo de conjunto, então não é que o jurado estava procurando virtude. A gente tem aqui algumas possibilidades, uma delas é, as escolas estão entendendo que o que faz perder ponto é falha de acabamento, é falha de uniformidade. Então, elas estão melhorando muito o seu processo de fiscalização das fantasias. Na avenida, de fato, eu vi bem menos falhas de fantasia do que eu via nos anos anteriores. Eu prestei bastante atenção nisso e foi bem visível o quanto as fantasias estão chegando muito mais inteiras na avenida. Então, talvez parte dessa redução brusca se justifique por isso. As escolas estão melhorando o seu olhar para esse tipo de questão. Mas existem outros dois pontos que também não podem ser ignorados. Às vésperas do julgamento foi feito um sorteio, né, em que foram todos os jurados considerados aptos, eles foram colocados para sorteio para ver quem avaliaria e quem não avaliaria o concurso. E duas das juradas mais criteriosas dos anos anteriores, elas ficaram como suplentes. Então, acho que o olhar mais crítico dessas duas juradas fez falta no sentido de foram menos anotações de fantasia. É uma teoria possível também, tá? E a outra é a de erro mesmo. Acho que teve uma coisa que foi muito reforçada nos treinamentos, que foram os pontos de avaliação de realização, que praticamente não foi julgado também, foram apenas duas anotações de realização, e acho que com uma leitura um pouquinho mais atenta ali da pasta, daria para ter
visto ali da pasta e da pista alguns problemas de pouca variação de cores, formas, materiais dentro das alas. Mas esse foi o resultado, acho que isso impactou bastante no resultado de carnaval, o pouco volume de notas de fantasia, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Em enredo, a gente teve um pequeno aumento do número de apontamentos, foi de 22 para 34, ainda não se chega no que era em 2018, por exemplo, de 71, ainda é bem menos, mas teve uma pequena melhora, já que enredo era um desses quesitos que estava sendo chuva de 10. Dentro dessas falhas apontadas, me decepciona um pouco haver poucas anotações de narrativa, porque havia, sim, alguns enredos com problemas em narrativa. Foram apenas 5 apontamentos de narrativa, 2 apontamentos de roteiro que, pelo que eu avaliei, honestamente, as escolas não erraram, as escolas apontaram dentro do seu roteiro o que era, só que o jurado não soube identificar o que havia uma conexão entre, no caso do Tatuapé, o casal de mestre-sala e porta-bandeira estava justificado dentro de uma ala de ação justificada, ele achou que era um elemento estranho, e no caso da Tom Maior também, a destaque de chão e a ala estavam integradas ao carro e o jurado entendeu que era um elemento estranho. Quanto à narrativa, foram poucas as punições e houve um volume maior agora de anotações de execução. Lembrando que a diferença entre um e outro é que a execução é quando você olha para uma fantasia e tenta entender aquela fantasia se ela transmite o significado que ela quis passar. Já a narrativa é uma coisa mais do conjunto da narrativa, é a sequência de alas, a questão de os pontos importantes da sinopse terem sido refletidos dentro das salas e etc. Tá? E aí é que a gente chega no último do módulo visual e a grande mudança, na minha opinião, do carnaval desse ano, que é o item de conjunto. Perceba, se a gente retirar o item de conjunto, ou seja, analisar apenas as anotações punitivas, a alegoria também foi um quesito em que houve uma queda brusca. Ele cai de 188 em 2017 para 58 em 2024. Por um lado, também é reflexo que as escolas estão se preparando cada vez mais, elas estão sendo cada vez mais cuidadosas nos seus acabamentos, então você acaba vendo menos problemas de acabamento nas escolas. Por outro, eu acho que o fato do jurado ter que focar agora em eu tenho que entender esse conjunto alegórico e avaliar se ele apresentou um ponto de excelência ou não, isso faz com que ele procure menos pelo em ovo, procure menos detalhezinho da rebimboca da parafuseta para punir uma escola porque tinha um fitilhozinho caindo atrás de uma alegoria. Então, ele olha menos para isso. O que está sendo notado mais são grandes divergências em relação a croquis. Isso puniu algumas escolas, a presença ou ausência de algum tipo de elemento, escultura, etc., que é julgado em execução. Avaliou-se mais a questão de realização, assim, a questão de volumetria, o fato de algum componente estar ocultando o outro, isso apareceu bastante nas justificativas, e o item conjunto, que foi o grande diferencial desse carnaval, quando você tem 31 apontamentos de bonificação, ou seja, isso daqui decide de muitas formas o carnaval, tá? Então, o item conjunto acabou sendo bastante relevante e acho que aponta aí para um norte, aí, se o item conjunto for mantido, que as escolas agora, para conseguirem alcançar a nota máxima, para conseguir brigar por título, elas vão ter que ser mais ousadas, elas vão ter que buscar soluções inesperadas, vão ter que buscar coisas novas. Fica aí, inclusive, a torcida para que o conjunto seja expandido para os outros quesitos também, tá? Então, é esse o resultado que foi trazido em alegoria. Em comissão de frente, a mesmíssima coisa aconteceu, tá? Foi até um pouco mais forte, porque houve apenas 9 apontamentos de comissão de frente esse ano que foram apontamentos punitivos, ou seja, erro que o jurado viu. E, de fato, as comissões técnicas, as comissões de frente estão tendo apresentações cada vez mais técnicas, precisas. Você não vê mais tanta falha de acabamento nas roupas, os tripés, os figurinos são cada vez mais bem trabalhados, mais bem acabados, o que gera esse efeito natural de baixar o número de apontamentos punitivos. Só que esse ano, além dos punitivos, a gente teve os apontamentos propositivos, o que fez com que a comissão de frente, na verdade, tivesse o maior número de anotações desde o começo da minha análise desse estudo, que é em 2017. Então, houve muita anotação de conjunto e ela foi crucial aí para também resolver alguns pontos de carnaval, porque mais ou menos 50% aí
das avaliações indicaram um décimo de conjunto, mas o outro 50% não indicou. Então, isso gera um efeito dentro do resultado de carnaval, tá? E gera também o norte, se acontecer de manter o item conjunto para o ano que vem, é evidente que as escolas vão ter que ser mais ousadas, vão ter que buscar soluções mais impactantes, quer pelo figurino, quer pelo tripé, quer pela história narrada, porque teve escola que ganhou o décimo de conjunto pela história narrada e não exatamente pelo figurino ou pela dança. Então, acho que são elementos aí interessantes que podem pesar para o crescimento das comissões de frente. A gente vai seguindo aqui, temos também... opa, aqui, perdão. Dentro de evolução, a gente teve também um decréscimo do número de apontamentos, tá? Era 94 em 2017, cai hoje para 34 apontamentos. Os jurados estão vendo menos problemas, lembrando que isso pode ser porque as escolas estão mais bem preparadas ou pode ser porque o jurado não está enxergando o mesmo problema. Em evolução, honestamente, eu acho que teve um pouco dos dois. Ali de onde eu assisti, que foi o terceiro módulo, fiquei um pouco decepcionado com as notas da jurada, porque eu vi muito mais problema do que ela viu. E agora a gente tem um parâmetro objetivo, né? A existência das grades tem um parâmetro objetivo. Não sei, como eu estava no polo oposto a ela, não sei se de repente o ângulo de visão da torre prejudicou. Mas o fato é que houve muita falha de buraco que ela não anotou, e houve alguns casos em que houve divisão de escola e ela anotou como buraco. Então, ver aí, soltaram as justificativas, vamos aguardar aí o que vai acontecer, tá? E aqui tem uma distribuição, né, de como esses pontos de evolução apareceram, uma parte como buraco dentro de ala, uma parte maior como buraco entre alas, 3 apontamentos de variação de velocidade, e aqui tem um dado que eu achei muito interessante. 60% dos pontos de evolução, eles são relativos a destaque de chão. Normalmente os destaques de chão eles vêm à frente de uma alegoria, tá? E aí dentro desse bolo aqui tá tanto a alegoria que abre buraco e aí o destaque está ali tentando ocupar aquele espaço da alegoria, ou seja, se não houvesse o destaque, haveria o buraco do mesmo jeito, tá? Então não é que a culpa é do destaque, mas é que às vezes é o destaque que atrasa o andamento da alegoria. Então não dá nem para culpar nem para isentar. E também há destaques de chão em outros trechos. E aqui também há colisão de costeiro com outras alas, colisão de costeiro com alegoria. O ponto é, 60% das punições foi para destaque, o que foi destoante em relação a outros anos, tá? Mas, de todo modo, a gente já tinha cantado essa bola aqui no vídeo que a gente falou sobre evolução nas mudanças, né? E no texto também que a gente falou sobre como evolução é julgado. Aí aqui a gente tem os apontamentos de mestre-sala e porta-bandeira, que também estão em claro declínio. De 2020 para cá, caiu a cerca de 1/3 do que era há 2 anos atrás. Então, há pouca punição mesmo em mestre-sala e porta-bandeira. A distribuição está mais ou menos igual para todos os itens do quesito. Dentro de harmonia, a gente teve um aumento do número de apontamentos. A grande maioria desses apontamentos foram apontamentos de clareza. Tivemos pela primeira vez um apontamento de entrosamento desde quando eu comecei a analisar essa série histórica. Eu nunca tinha visto um apontamento de entrosamento no grupo especial. E fica um pouco a dúvida para mim se de fato as escolas pioraram, porque o critério mudou muito pouco, se as escolas pioraram, se o treinamento melhorou, ou se, na verdade, é uma questão acústica, porque as torres agora elas estão mais distantes. Eu não sei se isso fez com que os jurados não entendessem algumas coisas. Então, fica a dúvida aí sobre qual que é a efetiva causa desse aumento do número de apontamentos de harmonia, que ainda é pouco. Em bateria, a gente segue com um patamar bastante baixo quando comparado a 2017, né? Cerca de 1/4 do que havia de apontamentos em 2017. O item performance, né, que é tido como talvez o grande diferencial, que seria o conjunto da bateria,
não é exatamente isso, é uma coisa um pouco diferente, o que faz com que apenas uma escola tenha perdido ponto por performance, porque não apresentou os 16 compassos, apresentou menos do que 16 compassos, porém, dentro desse item execução, uma parte grande dos erros, eles aconteceram durante a execução da bossa. Então, se não houvesse o performance, talvez existiria menos falhas de execução também, aí que seria chuva de 10 como ainda tem sido em bateria. Praticamente todas as baterias recebem a nota 30. Então, é de se perguntar aí se de repente não cabe incorporar um pouco mais daquilo que foi o item de conjunto, avaliar um pouco mais a complexidade das bossas e não apenas o número de compassos que elas estão executando, tá? E aí, por fim, talvez a maior decepção do ano para mim e para muita gente, tá? Samba Enredo. Por que que essa é uma decepção? Quando a gente viu o resultado, que diversas escolas saíram dessa chuva de 10, que sempre foi o problema de São Enredo, 2020, 2022, por exemplo, só teve um apontamento em cada ano, em 2024 foram 21 apontamentos. Então, houve um crescimento muito grande do número de apontamentos. Ah, legal, voltar a jogar samba. Mas aí, já na apuração, já soou uma coisa esquisita, porque boa parte dos sambas que eram tidos pelos sambistas como os melhores do ano foram punidos, enquanto alguns sambas de menor expressão saíram com a nota máxima. E aí, quando saíram as justificativas, virou a grande piada do carnaval, porque a maior parte das justificativas, o que foi mais anotado pelos jurados, dos 21 apontamentos, 7, ou seja, um terço, foi uma piada de mau gosto. Foi o jurado indo em busca de palavras que, se somadas, dariam um sentido diferente. Cara, 7 sambas foram punidos por isso. É absurdo, porque não é assim. Praticamente todos eles surpreenderam os sambistas, porque não gerava essa dúvida sobre o que o componente estava cantando, não gerava. Parece que o jurado, na intenção de, ok, não vou dar chuva de 10, ficou procurando agulha no palheiro, ficou procurando pelo em ovo para tentar dizer onde que ele ia ter que achar uma cacofonia ou uma falha de prosódia, tá? Então foi talvez uma grande piada de mau gosto que aconteceu aí, mas que talvez reflita também a dificuldade de se julgar samba por um critério estritamente objetivo. Porque se você remove esse 7, você já cai para 14, que é um índice muito baixo mesmo, muito provavelmente seriam todos de pontos descartados, e voltaria para aquela chuva de 10. Por quê? Hoje em dia é muito difícil você cometer outros tipos de erro dentro do samba, se você analisar por um ponto de vista estritamente objetivo. Afinal de contas, já temos profissionais criando samba. Então, não houve nenhuma punição, por exemplo, por falta de riqueza melódica. E houve 5 punições ali por desequilíbrio melódico, que são aqueles pontos melodicamente muito altos ou muito baixos que acabam prejudicando o canto dos componentes. Então, me parece que samba é aquele em que mais urgentemente precisa de algo como um décimo de conjunto, porque senão ou a gente cai no absurdo que foi esse ano, que é o jurado ficar procurando pelo em ovo para punir escola, ou a gente volta para o ano passado, que é a chuva de 10. Nenhum nem outro parece agradar muito o sambista, certo? Então, é isso, gente. Esse foi o meu rápido resumo do que eu enxerguei aí nos dados. Vou continuar estudando aqui, porque agora tem uma descida mais a fundo aí dentro das justificativas, para tentar entender um pouco mais alguns aspectos de como foi julgado e de como a gente pode trabalhar para que o julgamento seja melhorado nos próximos anos. Beleza? Um abraço!